escolheu Pedro, né, e aqueles homens que praticamente eram pescadores. Eu estava pensando essa semana, porque o pescador ele tem que ter esperança, né? Você vai sair de casa sabendo que não está pegando peixe. Ó, ninguém está pegando, você vai pescar? Você não vai, né? E ele precisa ter paciência, ficar lá esperando, né? É verdade. Ele precisa ter, se preparar para tanta coisa. Precisa ter um equipamento, se equipar, preparar. Eu estava pensando em relação a isso. E por que o Senhor escolheu pescador e ele disse assim: olha, Pedro, você daqui para frente vai ser pescador de homens, né? Pescador de almas. Porque precisa ter paciência, né? Perseverança. Precisa ter determinação. Porque a Bíblia diz assim que a verdadeira religião não é a igreja A, B, C, D. A Bíblia diz que a verdadeira religião é você visitar as viúvas que estão desprotegidos, levar alegria onde não tem. Essa é a verdadeira religião para com Deus, não é? Porque se você não crê, Deus é amor. Se você não crê em Deus, como é que você vai exercer a lei do amor? Por isso que Jesus falou assim: assim como eu vos amei, amai uns aos outros. Quando eu penso como Jesus me amou, que situação eu estava, quando eu aceitei Jesus, quando eu aceitei a fé, como eu vivia e como eu vivo hoje, então é para mim a prova do que mudou a minha vida. E a prova do que mudou a vida de milhões e milhões de pessoas. Quando o apóstolo Paulo diz assim que ele não dá golpe no ar, ele está falando isso. Ele fala assim: eu sei quem eu sirvo. Se a nossa vida muda, a nossa vida mudou, a nossa vida ela foi premiada, vamos dizer assim, da graça de Deus, e que nós compreendemos que nossa vida mudou, que nós conseguimos sermos melhores. Todos nós conhecemos quem somos, irmãos, dentro de nós. Ou não? Todos nós conhecemos, cada um de nós, o homem que tem dentro dele, né? Explosivo, briguento, encrenqueiro. Todos nós sabemos. E a Bíblia diz: se há alguma coisa boa em nós, se há alguma coisa boa em nós hoje, eu vou dizer em mim, não vou dizer em nós, né? Você fala por você. Se há alguma coisa boa em mim, a Bíblia diz assim: aí isto dá graças a Deus, porque por esta fé é que a minha vida foi mudada. Então, para mim, eu preciso descobrir o quê? Eu preciso descobrir outra fé, outra coisa, o que o outro creu. O irmão leu aqui, né? Quem creu na nossa pregação? Quem creu na pregação, naquela pregação de Isaías, entregou a vida para o Senhor. E viveu. E teve os seus desafios e venceu os seus desafios. Quando nós vamos ler, por exemplo, Hebreus 11, a questão da fé, nós vemos que aqueles homens todos, aquelas mulheres, tiveram vitória na sua fé, no que aprenderam, nos seus afazeres, na sua família. Queridos, se isso não bastar para nós, para entender o poder desse Deus que nós servimos, então o que precisa? O que precisaríamos ouvir mais? Não é?
Porque nós, como a Bíblia diz, já estamos fartos, já conhecemos a palavra de Deus. Eu gosto de lembrar sempre do capítulo 28 de Mateus, 19 e 20, né? Portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a guardar os mandamentos que eu tenho ordenado. A tarefa acabou. A tarefa acabou. Daqui para frente, né? Cada um tem que dar seu fruto. Cada um tem que prosperar. Cada um, vamos dizer que isso aqui fosse você receber os talentos que você recebeu. Agora, o que você vai apresentar futuramente? O que você vai apresentar? Na hora de você prestar suas contas. Como é que vai ser? É porque eu fiquei meio assim, aprendi mais ou menos, porque o pastor só queria dízimo, o outro não queria não sei o quê. Isso não vai mudar para Deus. Porque Jesus não mandou você confiar em pastor, nem igreja A, B, C ou D, e nem religião A, B, C ou D. Né? Ele falou assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Agora, se o outro não crê, você tem o que com isso? Você tem com isso? Você fez sua parte, você pregou o Evangelho, você ensinou. O outro não quer? E daí? Judas não mandou com Jesus 3 anos e meio, depois vendeu Jesus pelas moedas de prata lá? Assim, queridos, nós também vamos ter muita gente no nosso caminho, alguns que vão desafiar a fé e alguns que vão fazer pouco caso da fé. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: o Evangelho, ele falou assim, não me envergonhe do Evangelho de Deus, de Cristo, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê no Evangelho, não numa religião, não numa questão, num livro, num autor, é no Evangelho de Cristo. Agora, para muita gente, esse Evangelho de Cristo não tem sentido. Certo? Você poderia dizer assim: pastor, mas como é que você fala isso? Eu falo porque, por exemplo, quando nós falamos a questão daquele homem que foi lançado lá na cova do leão, como é que chamou o mesmo? O que aconteceu? Ele disse assim: olha, o rei falou assim: vamos ver se o seu Deus pode livrar você. Mas acontece que havia quantos deuses naquela época? Quando Elias foi desafiado lá por aquela mulher lá, né? Você diz: olha, o meu Deus tem vários, o seu Deus vai fazer tal coisa, mas o meu Deus é meu Deus. É esse Deus que nós estamos falando. Quando Paulo chega lá, olha lá em Atenas os altares, diz: olha, aquele altar que está vazio, aquele altar é o altar do Deus desconhecido. É desconhecido para milhares de pessoas, mas para Paulo, aquele Deus não era desconhecido. O seu Deus, ele é desconhecido para muita gente, mas ele não é desconhecido para você. E você tem que conhecer esse Deus a cada dia mais. Quanto mais você conhece esse Deus, mais você confia nele. Porque ninguém vai confiar em alguém que não conhece. Quem vai confiar em quem não conhece? Né?
E maldito o homem que confia no homem, ainda mais se ele não conhece, diz a Bíblia. Agora, voltando no assunto, se o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então eu já posso entender que não são todos que vão crer e não vai ter todos que vão ser salvos. É uma lógica. Porque para crer, não é simplesmente dizer eu creio, né? A fé, ela é acompanhada de sinais, de mudanças, de transformações, né? Ela é acompanhada de mudança de atitudes, porque se não tiver mudança de atitude, então não condiz com aquilo que a Bíblia diz aqui. Qualquer outro Deus que nós vemos falar, não exige uma mudança como exige a mudança em Jesus Cristo. Nenhum. Você pode estudar, eu já estudei sobre várias religiões. Inclusive eu tenho um livro dessa grossura que só fala de seitas e religiões. De vez em quando eu leio. Mas não exige as mudanças e o amor que Jesus Cristo exige. E esse amor de Jesus Cristo, ele está fundamentado no sacrifício da cruz. Então, se eu não creio no sacrifício da cruz, eu não creio em nada. Por que você pensa que até hoje o povo judeu, o povo lá do Oriente Médio, eles estão, por exemplo, naquelas guerras, morrendo e se matando e fazendo o que estão fazendo lá? Porque eles não creem que Jesus vem para salvar. Eles conhecem todo o ancorão, ou vamos dizer assim, traduzindo a Bíblia, eles que fala sobre esse profeta, sobre Jesus, sobre a vida do Messias, mas eles não acreditam que o Messias veio ainda. E se o Messias é o príncipe da paz, e eles não têm o príncipe da paz, então tem o quê? Guerra. Você está falando contra Israel, contra o povo judeu? Não, de jeito nenhum. Não, porque nós estamos aqui salvos, ou quero dizer, buscando a salvação, firmados na fé, por causa deles que não aceitaram. Então o Evangelho veio ser pregado para nós, como gentios, foi pregado por gentios, que nós somos gentios. E nos tornamos aí filhos de Abraão, através da fé, co-herdeiros com Cristo através da fé. Então é muito importante a gente pensar nisso, né? Cada um, eu digo assim, quando o povo do mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, ou falam de Deus. Mas o único caminho verdadeiro, né, é Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos aqui, começo da Bíblia, João capítulo 1, então eu ia falar um pouquinho sobre isso aqui, né? No princípio, né, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? O verbo, a palavra. Então é importante que nós nos firmemos da nossa fé. Porque se nós formos ficar caçando, queridos, caçando pelo em ovo a vida inteira, nós não vamos conseguir nunca crer. Nós vamos... Tem gente que fica pulando daqui para lá, vai, aprende um pouquinho aqui, aprende um pouquinho, não se firma em nada. E nós temos que nos firmar em algo. Pastor, mas se eu estiver errado? Tudo bem. Se eu estiver errado, a coisa que vai ser bom é saber que a minha vida foi mudada e que eu vivi bem, e que eu consegui amar o meu semelhante no tempo da minha vida, que eu consegui fazer uma mudança no tempo da minha vida, eu consegui melhorar a vida de muitas e muitas pessoas no meu tempo. Pronto. Tá bom. Né? Mas e se for a verdade de todo o evangelho que nós pregamos e você não aceitou?
Como é que vai ser? Lá no fogo que arde e que não se extingue. Como é que vai? Como é que é? É por isso, queridos, que a Bíblia diz que cada um vai ter que prestar conta dos seus atos enquanto você está na carne. O Senhor não está preocupado com aquilo que você faz, com a religião que você segue, com a decisão que você toma, porque você vai ter que prestar conta. E se ainda mais você fala que sabe, ainda piorou, que vai ter que prestar conta do que sabe. Se não saber nada é melhor. É ou não? Se você sabe, vai ter que prestar conta do que você sabe. Amém? Então é importante que a gente tome um certo cuidado com as coisas, né? Que a nossa fé, que a nossa caminhada não seja uma caminhada firmada em homens, firmada em alguma coisa que nós estamos vendo com os olhos da carne, em algo que nós apenas pensamos, mas que nós tenhamos fundamento daquilo que nós queremos, daquilo que nós queremos aprender, viver e seguir. Porque assim como a Bíblia está cheia de ensinamento, também ela está cheia de coisas nos chamando a atenção para que a gente não tropece, não caia. Nós vimos aí muitas reportagens de pessoas que seguiram algumas pessoas, e daí aquelas pessoas levaram aquelas pessoas todas à morte por causa disso, por causa daquilo, por causa do engano. E isso não está difícil de acontecer em lugar nenhum. Então precisamos saber em quem nós cremos, o que fazemos, por quê. Amém? Eu gostaria de chamar a sua atenção para a gente ler um texto da Bíblia que está em Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Capítulo 4, diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Cuidado, porque você tem um Senhor também. E esse Senhor, Ele observa todas as coisas. A Bíblia diz lá em Salmo 139, que você pode estar onde estiver, não dá para se esconder dele. Para onde fugirei do teu Espírito, Senhor? Não tem jeito, não é? Porque não dá para esconder dele. E ele diz o seguinte: perseverai na oração. Olha, mas é na oração da igreja do Anai, na oração da igreja A, B, C ou D, é em quê? Quando ele fala na oração, é no pensamento correto de quem é Deus. É no reconhecimento de quem rege a sua vida. Porque quando o Senhor deu as ordens para Isaías, falou assim: olha, Isaías falou que aquele povo não ia crer. Ou não? Deus endureceu o coração daquele povo porque Isaías falou que eles não iam crer. E eu vou crer ou não vou crer? Ou em quem estou crendo? Como é que é a minha vida? Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós, e você que vai me ouvir, está me ouvindo, teve centenas de milhões de vidas, de pregações, chamando a tua atenção para aquilo que a palavra do Senhor diz.
Como é que você vai chegar diante do Senhor e dizer, eu não ouvi a palavra? Ah, mas eu achei que não era assim. Será que vai ter jeito? Vai funcionar? Eu acredito que não. Porque nós tivemos a chance de aprender, de mudar. E o melhor, queridos, é o seguinte, é que se nós mudamos para melhor, nós beneficiamos as pessoas que estão do nosso lado, e nós somos os primeiros a gozar dos benefícios da mudança. Ou não é? Sempre nós somos os primeiros a gozar dos benefícios, quando nós mudamos para melhor. Quando nós mudamos e aceitamos a lei do amor. Então isso tem um fundamento, tem um sentido, pela veracidade da lei do amor. Continuando aí. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Mistério. Esse mistério de Cristo, ele não vai ser revelado para todas as pessoas, né? Não vai ser revelado. O mistério de Cristo vai ser revelado para quem tem uma intimidade com Ele. É um mistério. Você precisa aprender a decifrar. Você precisa aprender a viver, vamos dizer que fosse como um código. Você vai crescendo, vai aprendendo, você vai conseguindo decifrar esse mistério de Cristo, como está lá no capítulo 1 de Apocalipse, né? Também falando da revelação do Cristo, né? A revelação do Senhor Jesus Cristo dada por Deus aos seus servos. Essa revelação, ela só vai ser dada para os servos. Não vai ser dada para qualquer um. Ó, a Bíblia está aqui, você vai ler a Bíblia, você vai entender a Bíblia, e os profetas estão aí, você vai acreditar no profeta. Não é isso, você não vai funcionar não. Porque existem milhões de teólogos que conhecem tanto a Bíblia, que questionam tanto a Bíblia, mas não crê na Bíblia. É verdade, queridos. Milhões que não creem na Bíblia. E se não crê na Bíblia, não adiantou nada, segundo o que a Bíblia diz. Então, claro que é importante que a gente possa entender isso, né? Ele diz assim, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, versículo 5 aí, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, né? Remindo o tempo. Aqui a minha tradução diz assim, aproveitando o tempo. Que tempo? O tempo que você vive. Você não pode pegar o tempo que você vive e dizer, a vida é minha, eu vou viver aqui. Ninguém pode fazer isso. A Bíblia diz assim, que Deus trabalha até hoje. O Pai trabalha até hoje. Aí eu vou dizer assim, a minha vida está boa. Jesus contou a parábola, né? Esse é aquele homem que ia fazer uma grande colheita, né? Estava sempre interessado em muita riqueza. Aí fez uma grande colheita, ao invés de ele pensar de ajudar alguém, de fazer alguma coisa boa, se preparar para algo, disse, não, eu vou derrubar meus celeiros velhos, fazer um celeiro novo, mas bem grande, e eu vou pegar toda a minha colheita, colocar dentro do meu celeiro novo e dizer, ó minha alma, descanse em paz. E a Bíblia diz o quê? Tolo, mal sabia ele que naquela mesma noite pediria conta da sua alma. Por quê? Porque ninguém pode viver para si. O mal que existe no mundo, queridos, é a mãe querer viver para si, o pai querer viver para si, o filho querer viver. As pessoas vivem para si. Isso aí é o mal do mundo. O mal do mundo é o homem viver para si.
Jesus, quando ele veio, a diferença é isso: eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É quase igual, não é? É? Tudo que eu falo é o que eu ouvi meu pai falar. As obras que eu faço é as obras que eu vi meu pai fazer. Mas nós aqui queremos fazer aquilo que nós queremos. Né? E ai de Deus se não der certo aquilo que nós queremos ainda. Hein? Nós ainda brigamos com Deus. Porque as coisas não dão certo. Então daqui, queridos, nós podemos entender quantas coisas ruins existem na nossa vida que precisa ser mudado. Entende? Porque não quer dizer que nós estamos numa reunião, numa igreja, ou que você vê uma igreja pequena cheia, ou uma igreja grande cheia, que todo mundo ali está vivendo, está crendo na palavra. Não tem nada a ver. Milhões de pessoas estão buscando somente seus próprios interesses, buscando cura física, buscando financeira, buscando emocional, mas ninguém está buscando a Deus verdadeiramente, ou o reino de Deus. Ou poucas pessoas estão buscando verdadeiramente o reino de Deus, e sabendo que se buscar o reino de Deus, vai encontrar as outras coisas, porque Jesus falou o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas o que acontece? As pessoas começam a buscar o seu reino, as suas coisas, a sua vontade, aquilo que é sua necessidade. Deus, o Senhor deu para o outro lá, por que não dá para mim? Né? Não é verdade? Não é assim? Então, queridos, uma coisa é a gente ser uma criatura aqui nessa terra, outra coisa é você se tomar uma posição de filho, filha, e você tomar posse daquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida. Assim foi o que aconteceu com os patriarcas, com os profetas, com aqueles que creram na palavra. Muitos seguiram. Quando você vê, por exemplo, que Deus tirou o povo do Egito, e quando Deus mandou fazer lá uma serpente de bronze, né, lá no deserto, né, muitas pessoas morreram ali. E não foi Deus que tirou eles do Egito? Foi. Por que morreram? Porque desobedeceram. Porque não acreditaram. Porque não creram. E se não creram, como é que ia mudar? Se não crer, não há mudança. Então é preciso crer. E quando a Bíblia diz assim, quando Deus falou assim, fazei prova de mim, diz o Senhor, diz assim, toma uma posição. Qual é o experimento? Eu sempre digo que a melhor maneira de conhecer a veracidade de Cristo é conhecer as profecias sobre Ele e o cumprimento das profecias. Não tem outra coisa. Quando nós conhecemos isso daí, a gente muda a vida. Agora, se não conhecemos, se nós estamos caminhando apenas para buscar algo que é o interesse nosso, né, interesse humano, aí nós não vamos aprender. Vamos voltar um pouquinho lá para capítulo 1 de João. Capítulo 1 de João. João capítulo 1. Palavra bem conhecida, mas ela é importante. Porque nós estamos aqui, partilhamos a palavra de Deus entre nós que conhecemos. Mas nós partilhamos a palavra de Deus também com pessoas que não conhecemos, ou que não nos conhecem, ou que não conhecem o Senhor. Aí a palavra, queridos, esse capítulo 1 de João, ele fala no princípio, era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando nós olhamos lá para o capítulo
1 também de Gênesis. Vai lá, pode volta aí, não tem pressa. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. Bom, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em João ainda. Diz assim: no princípio, João, não abre, fica aí onde você está, em Gênesis. Ó, eu estou aqui em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, lá no começo, no primeiro versículo lá, né? De lá, aqui nessa escritura, são 4.000 anos. Ei, estão ouvindo? Daquela escritura lá, para essa aqui, 4.000 anos. Aí está lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vai lá, continua. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Continua. Disse Deus: haja luz. Jesus. Aqui diz assim: Ele é a luz que vindo ao mundo, versículo, pode deixar aí, João, versículo, capítulo 1, versículo 8. João não era luz, mas veio para que testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, Jesus. Versículo 9 de João 1. Que vindo ao mundo, ilumina todo homem que crê nele. E que o recebe, que procura conhecê-lo. Olha a distância de tempo que nós estamos vivendo, queridos, aí, para poder entender isso. Continua ali para o Gênesis. E viu Deus que é a luz, que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aqui entra o livre-arbítrio. Luz e trevas. Ó, quem tem a luz, quem não tem a luz. O que é a luz, o que não é a luz. Voltando para João de novo, né? Voltando para João de novo. Agora sim, agora capítulo, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, Jesus. Certo? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. A vida estava nele. Mas como é que depois de tantos anos Deus libera o próprio Filho para vir morrer na cruz do Calvário? Porque não havia outra maneira de Deus se colocar como homem, com a mesma matéria que temos nós, para se tornar a ponte da eternidade e a ponte da salvação. É por isso que diz que é complicado de você entender o mistério que nós já falamos aqui. Esse mistério é difícil de compreender,
Por isso que Paulo fala assim, que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Mas ele é sabedoria para aqueles que se salvam. É loucura para aqueles que se perdem. Sabedoria para que se salvam. Porque existe um mistério. E esse mistério, entende? Você precisa compreender e viver. E se não conseguir, se não houver mudança na vida, esse mistério também não acontece na vida da pessoa. Não adianta o fulano ser teólogo, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhecer o que significa cada palavra em hebraico, em aramaico, e não interessa isso aí. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta você ficar caçando lá o que o fulano falou, o que não falou, não é? Você precisa crer naquilo que temos de maior referência, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ah, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Então não creia. Daí, qual é o problema? Eu vou chorar porque o cara não crê? Não, eu não. Eu vou fazer minha missão. Eu creio. Entendeu? Se você for ver lá, por exemplo, no capítulo 10 de Romanos, né? Paulo fala assim, por acaso eles não ouviram a palavra? Por acaso o Evangelho não chegou a eles? Né? Se não creram, eu não tenho nada com isso. Eu estou livre nessa geração do sangue da minha geração se eu prego o Evangelho. Porque se a pessoa crê no Evangelho, por exemplo, a maioria aqui, eu vi mudança de vida. Então, se pessoas viram mudança de vida na minha vida, e eu vi mudança de vida em centenas de milhões de pessoas, centenas e centenas de pessoas, vou falar de milhares, mas centenas e centenas de pessoas, se eu vi mudança através da minha vida e com a minha vida, então eu estou crendo que a palavra está funcionando. Entende, queridos? É isso. Continuando ainda em João aí, né? Ele diz assim, o verbo estava no mundo, versículo 10 agora. O verbo estava no mundo. Eu quero lembrar que quando disse Deus haja luz, palavra, disse Deus. Dizer é verbo, é palavra. Por isso que a luz está ali, entendeu? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aí está o mistério, volta lá. O mundo não o conheceu. O mundo não quer conhecer Jesus, por quê? Porque para conhecer Jesus precisa haver mudança. E o mundo não quer conhecer Jesus porque não quer mudar. Jesus falou um dia assim, quando ele falou sobre João Batista, o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de linho, de linho fino? De o que vocês foram ver no deserto? Né? As pessoas vestidas de linho fino estão nos palácios, estão lá sossegados, né? Outro lugar diz assim, aqueles que não precisam de médico, não precisam de Jesus. Não está doente, vai precisar de médico. Né? O teólogo não está precisando de Jesus, ele está querendo aprender para ensinar, não está precisando de Jesus, tá? Tá ou não? Não, não está. O teólogo não está precisando de Jesus. Ele não vai pregar com a mesma fé que quem está que a mulher do fluxo de sangue buscou Jesus. Nenhum teólogo vai buscar Jesus igual a mulher do fluxo de sangue, igual a viúva de Naim, igual as irmãs de Lázaro. Não estão precisando. Certo ou errado? Entende, queridos? É uma lógica. Agora, quando nós vemos, por exemplo, toda a destruição
aflição que existe no mundo por causa de não receber a palavra, ou por causa de não conhecer o mistério da salvação, aí nós tomamos um choque. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entrar no esconderijo do Altíssimo e se sentir amparadas pela palavra. Vamos pensar uma coisa aqui, até para quem vai nos ouvir. Vamos pensar que as coisas estivessem muito ruins, né? E daí alguém diz, vou recrutar você para você ir para uma fazenda, onde está toda murada, e lá vai ter o melhor médico, a melhor saúde, a melhor segurança, a melhor comida, certo? Mas eu não vou ter liberdade. Certo? Não tenho liberdade. Vou estar lá, vai ter tudo de bom, mas não tenho. Aí você pensa num outro lugar, que você vai ter todas essas coisas, mas você vai ter liberdade. Você quer liberdade. Todo mundo vai querer liberdade. Mesmo com algum tipo de perigo. Só que mesmo assim, as características daquilo que é bom prevalece no mundo. É isso que o cristão tem que acontecer com ele. Ele tem que viver como que ele tivesse todas as coisas de melhor de Deus, mas vivendo num fogo. Quando a Bíblia diz assim, que você vai passar pelo fogo e não vai te queimar, que você vai passar pela água e a água não vai submergir você, ele está falando isso. Todo dia você vai enfrentar luta, dificuldade e desafio, mas todo dia, quando você vai chegar à tarde, você vai estar alegre e dizer, Senhor, obrigado porque eu venci este dia. Obrigado porque eu não estou aqui chorando, ou triste porque teve que vir para a igreja. Não, eu estou aqui feliz porque eu pude vir aqui. Eu estou feliz porque tenho mais essa oportunidade de estar aqui hoje. Né? Sem interesse nenhuma. Outro interesse a não ser, né, repartir ou quer dizer, partilhar a palavra de Deus com os irmãos, com a igreja. Entende, queridos? Por isso, você pega uma pregação dessa, é difícil, porque não é uma pregação teóloga, é uma pregação de comparação de vida, do que é a vida, do que é Jesus, do que é o reino de Deus. Eu só posso, Jesus falou claro, meu Pai ama aqueles que me amam. Então se eu não amo Jesus, bom, mas eu também não conheço Jesus e não quero conhecer Jesus, então também não vou ser amado do Pai. Certo? Porque para mim conhecer Jesus eu preciso estar numa igreja e não sei o que, e dar dízimo. Você não precisa estar em lugar nenhum, você precisa crescer no conhecimento da palavra. Agora é claro que você não vai aprender sozinho. A Bíblia diz que conhecimento vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então partilha da palavra de Deus. Medita, né? A Bíblia diz que tem que estar na igreja dia e noite. A Bíblia diz que tem que meditar na palavra de Deus dia e noite. Mas meditar como se você não conhece a palavra? Meditar como se você não conhece a quem se refere a palavra? É por isso que o versículo que traz tanta interrogação: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, amados? Amém. Então ele diz assim, só para terminar, né? Já estávamos vendo ali. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Igual o mundo não conhece Jesus hoje. Continua. Veio para o que era seu. Está falando para de quem aí, você acha? De quem ele está falando aí? Esse versículo está falando de quem, queridos? Veio para o que era seu, mas o seu não os receberam. Dos judeus. Do judeu. Ele veio para o judeu, mas os judeus não receberam. Agora, a promessa que vem depois é
é que enaldece a nossa vida. Presta atenção. Vamos lá. Mas, olha a diferença aí. A todos quantos os receberam. Aí está o grande mistério. Aí está o grande mistério. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes um poder que homem nenhum tem, homem nenhum nasceu, ninguém tem. Esse poder é algo de quando eu tomo uma decisão de receber o Senhor, o Espírito Santo trabalha na minha vida e me dá uma alegria que eu nunca tive, uma certeza que eu nunca tive na minha vida, que eu estou entrando para o reino de Deus e fazendo parte da maior família vitoriosa do mundo. Amém. Glória a Deus. Isso que é o grande mistério. Quando eu recebo o Senhor, é uma posição minha. Estão entendendo? Aí eu recebo um poder que não é meu, e que eu não conquistei, e que eu não aprendi ele com escola, com faculdade, com nada, mas um poder de Deus. De me tornar filho de Deus. De eu poder ter o direito de receber esses cuidados de Deus, que o mundo não tem, que quem não recebeu não tem. Aos que creem no seu nome. Nome de quem? Jesus. Nós paramos aqui, amém? Então, o grande desafio, queridos, nós podemos crer em qualquer coisa, ou em tudo que podemos crer. O outro versículo é muito bom também. É? O próximo versículo é muito bom também. Vamos ler então o próximo, vamos lá. Eu sei que é. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Né? Porque no capítulo 3 ele fala de nascer do sangue e da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque agora é um mistério de Deus se tornar filho de Deus, ter esse poder de se tornar filho de Deus. Agora, esse poder é através do que você acha, Luiz? Do Espírito Santo. Poder da fé. Assim. Porque quando você desafia, você toma essa posição e você desafia na fé. Eu tomo esse poder. A palavra fala de mim, que eu me torno filho. E eu digo, não, Senhor, eu sou teu filho. E eu vou insistir que eu sou filho. E o diabo vai falar que você não é nada. E vai falar no teu ouvido. Mas que diabo? O seu homem natural, a sua raiz adâmica fala na tua vida. Fala no teu próprio ouvido. Aí é o diabo. Viu? Que você não pode, que você não tem autoridade, que você não pode, não vai acontecer, que você não vai conseguir. Mas eu sou filho, filha. Eu recebi esse poder e eu vou fazer uso do poder que eu recebi. Eu vou fazer jus a esse poder. Aí é o poder da fé. É aí que acontece o milagre no desafio. Agora, uma outra questão aqui é que quando acontece isso, eu preciso me colocar numa posição de humildade incrível. Você percebeu? Quando eu entendo que eu recebi esse poder para me tornar filho, então nada é meu. Eu recebi esse poder gratuitamente de me tornar filho e filha. E aí eu faço o quê? Senhor, o Senhor me amou, vou me tornar filho, herdeiro, herdeira, na miséria que eu sou como ser humano, como homem natural que sou. Aí cai a tua ficha. É aí que cai a ficha. É aí que a gente entende esse grande mistério de Deus em nossas vidas. Entendeu? Se nós não compreendemos o mistério de Deus,
nunca vamos compreender um evangelho que salva, que restaura, que transforma. Por isso que o apóstolo Paulo, vou voltar a dizer, ele diz que o homem natural, ele só conhece as coisas do homem natural. Né? Você vai falar do quê? De tinta, de caminhão, de futebol, de mulherada, ajuda eu, de revista, de política, rede social, isso todo mundo conhece. Mas ele falou que as coisas do Espírito, só o homem espiritual conhece. É coisa tremenda, queridos. Quando nós compreendemos isso daí, a gente vai ver quanta coisa natural nós conhecemos e quantas coisas espirituais nós conhecemos. Amém? Vou parar aqui porque a nossa hora foi embora. Amém? Alguma pergunta aí? Tá tudo bem? Então vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Lógico que eu falei que Deus não é uma religião, Jesus Cristo não é uma religião. Longe disso. Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele não é uma religião, Ele é Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, declaramos o teu poder e a tua glória. Porque nós queremos aprender mais de ti e queremos conhecer esses mistérios, Senhor. Que a tua palavra que estão ocultos desde o princípio do mundo. Estão ocultos para muitas pessoas, para muitos homens e mulheres, mas que são revelados nesses últimos dias àqueles que crerem na tua palavra. Que a tua unção, que o teu poder, que a tua glória, que a tua graça, que a tua paciência, que o teu grande amor flua como um rio em nossas vidas. Abrindo os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais e trazendo uma transformação em nossas vidas. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. E já te agradecemos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma semana de vitória.